fazer aqui uma breve passada pela matéria. Semana 1, então, ele vai falar desses tipos mutáveis e não mutáveis, né? E vai falar também sobre arquivos. São duas coisas aqui que ele fala. E aí ele começa falando dos gerenciamentos de memória, né? E esses tipos, né, de variáveis, int, bool, float, string, complex, são imutáveis, né? Então ele fala que um Python mantém uma tabela todos os nomes de variáveis criados pelo programa, os quais apontam para objetos alocados na memória, né? Então aqui ele até colocou. Testando. Opa, tá Tá me funcionando. ouvindo? Tô. Ah, tá. Então aqui ele até coloca, ó, antes e depois, né? O D, né? 2, 3, 5, 8 e 11. E depois 2, 3, 5, 7 e 11, né? No caso da lista, né? Então, numa lista a gente pode alterar o valor aqui, no caso, né? Ele alterou o D3 para 7, né? Lembrando, a lista é 0, 1, 2, 3, 4 aqui. Começa do 0, o index da esquerda para a direita, né? Só Tem relembrando alguém aí. com a mão levantada aí. Deixa eu ver. Ah, não, ela já falou. Tá tranquilo. Ah, tá, beleza. Vamos lá, vou baixar a mão aqui. Vamos nessa. Bom, então ele fala que para nós, então, esses tipos de variáveis, né? Com esses tipos são imutáveis. E no caso da lista, a gente pode alterar o valor, né? E como a mutabilidade de objetos afeta a atribuição de variáveis, né? Que ele coloca uma lista A igual ao B a A, né? E coloca o B18, ele altera esse valor, né? E nas funções também, né? Ele vai dando exemplos, né? De como poder fazer essa alteração. Bom, aqui também ele está definindo uma outra função, uma lista, né? Para fazer as alterações. Então, basicamente, seria isso, né? Ele diz que aqueles tipos de variáveis aqui não são mutáveis, né? Int, bool, float, string e complex são imutáveis. E no caso da lista, já tem como você mudar dentro de uma lista. O arquivo ele define como uma sequência de bytes armazenada em memória secundária, né? Que a memória secundária seria o HD, pendrive, né? Alguma coisa desse tipo, né? Que eles definiram lá no primeiro bimestre, né, desse ano. E existem dois tipos de arquivos: o de texto, que a gente consegue ler, e os binários, o exe, mp3, jpeg, né? Que você não vai conseguir. Como que eu posso dizer? Você não vai conseguir ler eles, né? Vai ficar tudo em código binário. E os arquivos são ocupados em pastas ou diretórios, que aqui já começa o conceito de árvore, né? A gente tem um diretório raiz e vai criando diretórios e subdiretórios, e dentro dos diretórios a gente armazena os arquivos, né? Ele deu exemplo aqui. E como que a gente abre um arquivo no caso, né? Deixa eu só... Aqui. Como que a gente abre um arquivo, né? Para a gente abrir o arquivo, a gente usa esse comando open. Open example txt, e o R significa que é somente só para ler, né? Ó. W eu vou conseguir escrever, né? E aqui ele colocou todos os tipos, né? Tipo binário, texto, né? Que você consegue abrir. Então, como que a gente processa? Abre o arquivo, lê e depois fecha ele. Aqui ele colocou mais um exemplo, né? Tá colocando para abrir, vai escrever no arquivo, depois vai fechar, né? No outfile, no caso, né? Coloca o outfile igual a open, né? Então ele atribui, né, numa variável esse arquivo. E aí a gente cai já nas questões da semana 1. Aqui ainda o conteúdo mais tranquilo. Eu vou deixar a mesma forma de ontem, ver o que a galera fala aí no chat ou no microfone, que seja, né?
nessas questões aí. Então, para a gente fazer uma revisão rápida. Assinale a alternativa que melhor define sistema de arquivos. Então, A. Organiza os arquivos e fornece meios para criá-los, acessá-los, modificá-los. Organiza arquivos por meio de pastas criptografadas. Organiza arquivos e oferece meios de criptografia. Organiza arquivos e codifica-os de acordo com o sistema operacional. É sinônimo de sistema operacional. Queria saber o que vocês acham, se vocês lembram disso aí. Essa eu acho que é a A. Letra A. Letra A. Letra A, beleza. Na verdade, isso aqui não é nem de Python, né, pessoal? É sistema de arquivo que a gente usa aí, né? NTFS, FAT32, né? Esses tipos aí que a gente usa, né? Que aí seria a letra A mesmo. Os programas em Python são armazenados em arquivos de texto, que podem ter seus conteúdos manipulados, possibilitando, por exemplo, leitura e gravação. Inicialmente, para encontrar arquivos de disco, é preciso que exista um acordo entre o programador e o Python em relação ao caminho. Assinale a alternativa que representa o tipo de caminho localizar arquivo quando se especifica o caminho da raiz até chegar ao arquivo. Então, eu vou ter a subpasta, relativa, absoluto, diretório e raiz. Essa eu acho que é diretório. D. Diretório. Alternativa de caminho É o absoluto? Eu iria de absoluto também. Tô ouvindo. Dá pra me ouvir? Tô ouvindo. Troquei de O fone. que é absoluto? Absoluto. Mas por que absoluto? Quando se especifica do caminho, o caminho raiz até chegar ao arquivo. É como se eu colocasse barra o diretório, barra o nome do arquivo. Por esse ponto de vista, Por isso você indica o caminho absoluto, só que o nome que se dá a isso é um diretório, né? Aí eu não sei. Então, mas, ó, a gente tem que tomar cuidado com essas questões. É que eu acho que ele está querendo dizer que ele fala diretório, fala pasta, subpasta, Mas- todo o caminho, por isso que é absoluto, não é isso? Assinale a alternativa que apresenta o Faz sentido. tipo de caminho para localizar quando se especifica o caminho da raiz até chegar ao arquivo. É como se eu colocasse barra programas, barra o nome do arquivo. Eu especifiquei todinho, né? E ele dá verdade. como exemplo esses dois opções, né? Que é o relativo, quando você não vai da raiz, ou o absoluto, quando você faz todo o caminhozinho lá Até o desde o arquivo. primeiro. Até Até o o arquivo. Isso. Boa. Os arquivos binários são arquivos que sempre são executados, que sempre podem ser executados pelo computador, arquivos que contêm sequência de bytes definidos conforme padrão ASCII, arquivos que possuem codificação e são legíveis ao usuário, arquivos compostos por bytes que são trazidos para a memória e necessitam de programas desenvolvidos para sua interpretação, arquivos usados na web, tais como XML. Essa eu acho que é a D. Eu acho que é D. Aí não é. Se a gente tirar aqui, né? Vamos deixar D então. Deixa eu só achar aqui. D de dado. D, né? Bom, beleza. E uma variável em Python é criada a partir do momento que o nome é utilizado a primeira vez do lado esquerdo de um comando de atribuição, como em A igual a 1. Né? Essa cria uma variável chamada A e lhe atribui valor 1. Em variáveis inteiras, considera a situação A recebe 3 e B recebe A. Em seguida, A recebe 6. Aí eu lembro que estudei isso, que não muda, né? Você só consegue mudar o A. O A recebe 3, né? E B recebe A. Então... Acho que é a E. Não. Não. Eu acho que é a D. D de dado. Digital. Porque ele é imutável. Lembra que eu falei? Mas na verdade aqui
no meu Não, gabarito. mas quando você renomeia o A, ele renomeia o A. Mas ele não renomeia o B. Foi mal. Não é automático. Seria E mesmo. Em seguida, A recebe 6. Então o 4 seria E, acabamos de ver. 3 é D, acertou. C absoluto. E 1 é A. 1 é o que a gente falou. Organiza os arquivos e oferece meios para acessá-los e modificá-los. Bom, deu para ter uma ideia aqui, né? Do que pode cair lá. Esse tema bem tranquilo até aqui, né? Tomar cuidado só com as palavras lá na hora.